E é isso que é importante. E nessa noite eu quero falar com você sobre quais são os resultados de uma vida consagrada, né? Como é que nós podemos alcançar uma vida consagrada diante do Senhor? Qual a importância, Gil, de eu ter uma vida consagrada a Deus? Eu olho para algumas pessoas e eu confesso que eu fico um pouco, não sei se eu posso dizer, intrigado, como a vida cristã de algumas pessoas, pastor Tim, parece que é muito monótona. E quando eu relaciono essa questão de uma vida monótona com Deus, eu não consigo encaixar as coisas, né? Porque a palavra de Deus diz que nós íamos andar em novidade de vida. Olha só, todas as vezes que nós adquirimos algo novo, ficamos ou não ficamos felizes? Se você troca de geladeira, mulher gosta de geladeira nova, é ou não é? Porque geladeira velha ninguém merece também, né, irmã? Ou trocinho para Jesus. Então toda vez que você tem uma geladeira que está ali há anos, 15 anos, 20 anos, que é um bem durável mesmo, mas quando você troca, você se sente bem, é ou não é? Você não se sente feliz? Qualquer coisa que você consiga renovar, você tem essa sensação de que você alcançou uma vitória. Trocou um carro, conseguiu trocar de casa, conseguiu trocar as roupas do guarda-roupa. Então tantas coisas. Imagina, tudo quando nós pensamos em algo novo, nós ligamos isso à sensação de prazer, de alegria, de bem-estar. Agora imagina que a Bíblia diz que nós, enquanto filhos de Deus, nós andaríamos em novidade de vida, ou seja, a nossa vida seria nova constantemente, irmãos. Nós seríamos renovados constantemente. Aí eu não consigo ligar essa sensação de prazer, de alegria, com pessoas que andam a vida cristã e parece que estão ali, irmãos, andando assim, arrastados nas últimas, sabe? Parece que a coisa não está fluindo como deveria fluir. E é muito ruim essa vida, porque Deus nos chamou para uma vida nova, para uma vida renovada, para uma vida feliz, para uma vida de conquistas, para uma vida de realizações. Tudo isso é o que Deus tem esperado das nossas vidas. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor. Deixa eu localizar aqui o meu texto. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo de número 6. Deixa eu só. Aliás, perdão. É 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Uma vida consagrada a Deus, ela tem muitos benefícios para nós. Muitos. Muitos. São incontáveis, são imensuráveis. Sabe como uma vida consagrada a Deus pode nos trazer muitos benefícios. Paulo escrevendo aos Coríntios, aqui na segunda carta, no capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: portanto, meus irmãos amados, tendo tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha só, irmão, presta atenção naquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos ali de Corinto. Ele diz assim: olha, meus irmãos, vocês têm promessas. O que significa dizer que só ter promessas não nos garante muita coisa. Ele falou assim: olha, vocês têm promessas. E porque vocês têm, olha só, tendo tais promessas, vocês têm uma responsabilidade a mais. Purifiquem-se de toda a impureza. Vocês precisam ter atenção em relação a isso, em relação à vida de vocês, a como esta vida está se demonstrando,
Como é que vocês estão tratando as questões da carne? Porque ele fala, purifique toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Irmãos, olha o nível de responsabilidade que nós andamos enquanto crentes em Cristo Jesus. Responsabilidade do testemunho, responsabilidade de demonstrar Cristo como Ele de fato é santo. Vocês que têm essas promessas, vocês têm que se purificar de toda a impureza. Vocês têm que purificar tanto a impureza da carne, quanto a impureza do espírito. E ele fala mais, e vocês têm que aperfeiçoar a santidade, a sua santidade, a nossa santidade, no temor de Deus. Agora, como é que nós conseguimos alcançar isso aqui? Primeiro, como é que nós conseguimos viver e nos purificar? Irmãos, nós precisamos nos purificar. Nós não podemos desprezar pecados que nós consideramos inofensivos. Não. Nós temos que nos purificar. Purificar nossa carne. A carne milita contra o espírito. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, a carne guerreia contra o espírito, e o espírito guerreia contra a carne. É uma luta constante, diária. Começa quando você acorda e termina quando você dorme? Não, porque quando você está dormindo, a carne está guerreando, irmão. Tem um provérbio gospel que dizem por aí, que fala assim, olha, você tira férias, mas o diabo não tira, né? Você tira férias da igreja, mas o diabo não tira. É mais ou menos isso aí. A missão de Satanás é o quê? É constantemente, ele é o vil tentador, né? Ele constantemente está tentando. E nós temos que vigiar em relação a isso. Porque nós temos que andar em níveis de purificação. E também em aperfeiçoamento de santidade. Nós recebemos o Espírito Santo. É o selo, é o penhor da nossa herança. Mas nós temos que aperfeiçoar essa santidade. É a ordem do Senhor Jesus. Olha, sede santos como eu sou santo. E como é que nós vamos conseguir isso, irmãos? Se nós buscarmos ter uma vida consagrada ao Senhor. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que me mudar para a igreja morar? Não. Não tem nada disso. Porque importa para Deus, de fato, é quem nós somos fora da igreja. Porque na igreja todo mundo é santo, irmão. Todo mundo é santo. Entrou ali, parece que tem um santômetro ali. Entrou, eita, pronto. É amável com a esposa, não é verdade? A esposa amável com o marido. É tudo aquilo que a Bíblia pede, entrou, mas quando sai, eu não sei o que acontece. E às vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que vivemos aqui, que é bom, bênção, glória a Deus, mas é lá fora. É lá fora que as pessoas estão esperando um testemunho verdadeiro de crentes em Cristo Jesus, irmãos. Por isso é necessário eu me consagrar. Eu consagrar a minha vida. Eu estava lendo um artigo hoje sobre esse tema, né, sobre vida consagrada, e eu me deparei com uma pesquisa de um relatório que foi desenvolvido por um evangelista americano chamado Roland Livell, falando um pouco sobre a igreja dos Estados Unidos, mas que a gente pode olhar e ver que tem muita coisa parecida com a gente. Isso aqui é específico sobre a igreja americana. E ele diz assim que, no relatório dele, dos crentes americanos, olha só, 20% nunca oram. Foi um levantamento que ele fez. Não me pergunte como, mas ele fez. 20% nunca oram. 25% nunca leem a Bíblia. Em torno de 35% não fazem nenhuma contribuição na obra de Deus. Nenhuma. 40% não vão à escola dominical.
não vão à escola dominical, e eu posso aqui trazer isso para a doutrina, para aprendizado, né, para buscar 70% tem pouca trabalho na área de missões, 70%. E pasmem uma coisa, em torno de 90% das pessoas que ele entrevistou, em torno de 90%, nunca levaram alguém a Jesus. Aí eu pergunto a você, que cristianismo é esse? Aí eu pergunto a você, está muito diferente da igreja brasileira, irmãos? Não está. Não está. A gente entrou numa espiral de oba-oba, me desculpem a palavra, a gente entrou numa espiral de oba-oba, que a coisa perdeu o controle. Perdeu o controle, as pessoas, elas se dedicam pouco ou quase nada. E o que explica esses números na minha visão, desse relatório que o Dr. Holland desenvolveu? Só tem uma explicação, a meu ver, pastor Tim: falta de consagração a Deus. Se tem uma coisa que a igreja não pode, não deve negligenciar, é a consagração dela como noiva do Senhor Jesus. Se consagrar ao Senhor. Nós temos que ter mais atividades de consagração, de busca. Irmãos, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aquele que busca, encontra; aquele que bate, abre-se-lhe-á. Imagina como nós precisamos nos mover para esse nível de relacionamento com Deus. O que essas pessoas estão vivendo é uma espécie de cristianismo anêmico. Se existe uma coisa que falta para um anêmico, é coragem. É ou não é, irmão? Rapaz, anêmico, o cara quando está muito anêmico, ele está falando assim: rapaz, eu vou, sabe, me escorar aqui esperando que o mundo acabe em barranco. Não tem mais coragem para nada. E às vezes a gente está vendo exatamente isso, irmãos, pessoas que estão vivendo nessa semelhança. Crentes nominais, mas não convertidos, porque não entendem o que é viver uma vida consagrada ao Senhor. E por que viver uma vida consagrada a Deus traz benefícios? Por quê? Primeiro, porque é Deus mesmo que exige isso de nós. Sabia? É Deus mesmo quem exige que nós tenhamos uma vida consagrada ao Senhor. É Ele que exige. E Ele exige à medida que Ele requer de nós, como membros do corpo de Cristo, como membros da igreja do Senhor Jesus. Ele requer de nós que nós possamos nos separar, nos retirar daquilo que não agrada ao Senhor, que não engrandece ao Senhor, que não louva ao Senhor, para viver uma vida onde tudo que nós fizermos vai ser para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, irmãos? Olha, 2 Coríntios 6,17 diz assim, olha: por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Olha só, irmãos, Deus está falando assim: olha, você precisa sair do meio desse povo. Isso aqui é sentido de separação, de santidade, porque santidade é separar-se. Deus exige uma vida consagrada à medida que Ele quer que nós nos separemos daquilo que não agrada a Ele. Ele fala: ó, não toquem em coisa impura. Tem ambientes que não são propícios a nós. Tem, irmãos. Tem. Uma vez eu cheguei com o pastor Manuel e falei assim: pastor, olha, eu tenho muita dificuldade porque eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, muito envolvimento com empresários e tudo, aí eu dependo desse network, né, para o meu negócio. E às vezes assim, eu não quero ir para lugares onde me chamam: vem cá no meu aniversário, né? Pô, eu sei o que vai ter lá. O pastor Manuel me falou algo que eu apliquei para a minha vida desde então. Ele falou assim:
falou Manuel, porque eu também sou Manuel, né? Ele falou assim, olha, basta você aprender uma coisa. Você tem que aprender a hora de chegar e a hora de sair. E sabe o que eu fazia? Para situações que eu não podia deixar de ir, por exemplo. Eu ia o mais cedo possível. Eu era aquele que abria as coisas, sabe? E quando começava a pegar fogo, irmão, sabe o que eu fazia? Hora de chegar, mas saiba também a hora de sair. Porque o problema do crente é o que diz o Salmo, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o que mais? É se deter que é o problema. É se deter. Porque às vezes a gente é pego de surpresa com algumas situações mesmo que são desagradáveis. Mas você, muito educadamente, também não precisa ser mal educado para isso, você levanta e sai. Hora de entrar e sabe a hora de sair. Mas o importante é o quê? Que você saiba que ali não é o seu lugar. Que você saiba, sabe, se separar das coisas do mundo. A palavra diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, o conceito de mundo é o conceito desse governo, né? E a Bíblia diz uma coisa muito interessante: quem governa o mundo? A gente fala assim, ó, Jesus é o Senhor do Brasil. Não, irmão, isso é pela fé. Mas quem governa, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Se Satanás governa o mundo, você acha que o sistema do mundo é bom? Não é. Por isso que Deus diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós temos que estar atentos a isso. Será que é a minha vida? Será que eu estou me detendo nas coisas do mundo? Eu não posso me deter naquilo que não é sagrado, porque a minha vida, ela deve ser um instrumento para a glória do Senhor. Amém, irmão? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Mas também Deus exige para que eu possa levar uma vida correta, uma vida íntegra. Tito 2,12 diz assim, ela não nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. O que Jesus falou a respeito dos seus discípulos? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus certamente não quer que eu e você vivamos numa bolha, irmãos. Uma bolha chamada igreja. Não. Se a igreja viver nessa bolha, ela não vai cumprir nada do que ela foi chamada para fazer. Mas olha só o que a Bíblia diz: que eu tenho que viver no mundo primeiro de forma sensata. Sensato ao quê? Sensato à minha fé. A minha vida deve ser sensata à minha fé, aos meus princípios, aos meus valores, aquilo que eu acredito que agrada a Deus. O insensato não está ligado a valores. O insensato vive a vida insensata de qualquer jeito. Nós não. Nós temos que ter sensatez na nossa vida. Então a nossa vida tem que ser sensata, tem que ser justa. E aqui não é justa da justiça, é justa mesmo de estar ligada, justa aos princípios da palavra de Deus. Isso é justiça. E a minha vida deve ser piedosa. Olha só, irmãos, uma vida correta, ela tem que ter sinais de sensatez, de justiça e de piedade. E é isso que Deus requer. Deus está falando. Entendeu? Deus está falando. O versículo anterior, para contextualizar, está dizendo: porque a graça de Deus manifestou, trazendo salvação a todos. E essa graça nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. E tem gente que fala assim: a graça é melhor do que a lei. Não, meu amigo. Na lei é olho por olho e dente por dente. E na graça é o quê? Se alguém te feriu a face, oferece a outra. A graça trouxe salvação? Sim, pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Mas essa salvação requer de nós o quê? Responsabilidade de consagração, irmãos. Porque nós temos que viver uma vida justa, sensata. Deus exige que nós levemos uma vida correta. Você pode dizer amém? Mas também, da mesma forma, Ele exige que nós nos afastemos de todo mal. E 1 Tessalonicenses 5, 22 diz: abstenham-se de toda forma de mal. Abstenham-se de toda forma de mal. É aquela velha questão que a gente sempre ouve, irmãos, quando alguém diz assim: pastor, eu posso ir num bar, tomar um guaraná? A Bíblia diz que eu devo fugir de toda aparência do mal. Sabe, irmão, porque às vezes explicar fica pior do que qualquer coisa. É claro que existem circunstâncias que são difíceis. Quando Manaus não tinha ainda a ponte sobre o Rio Negro, nós íamos para atravessava o Rio Negro de balsa, e tinha um horário. Certa vez o pastor Manuel, ele foi para Novo Vairão, que é uma cidade que fica a umas 3 horas de Manaus de carro, e ficou lá no culto e se empolgou ali com os irmãos. Quando ele voltou para Manaus, ele não conseguiu mais pegar a balsa, a última balsa que fazia a travessia. Aí ele teve que dormir. E ele falou que ele parou perto de um bar e dormiu em cima de uma mesa de sinuca. Eu falei assim: meu Deus, pastor, como ia ser difícil explicar isso. É claro que eu conheço o pastor Manuel, mas para você ver que essas situações acontecem que você não vai poder fugir. Mas no que você puder, o que a Bíblia diz? Abstenham-se de toda forma de mal. Cuidado, irmãos, cuidado. Temos que ter cuidado, porque senão nós podemos comprometer a nossa consagração, nossa vida consagrada. Não é só o mal em si que é prejudicial, mas a aparência do mal também é algo que pode comprometer a nossa vida com Deus. Amém, irmãos? Uma vida consagrada, ela traz benefícios. Por quê? Porque dessa vida consagrada também depende o nosso sucesso, irmãos. Ser bem-sucedido não é pecado. Todos nós devemos desejar ser bem-sucedidos. Amém, irmãos? Em todas as áreas. Ter sucesso na área profissional, emocional, espiritual, conjugal. Você tem que ter sucesso nessas áreas. Porque você, afinal, você deve ser um espelho para outras pessoas. Mas da nossa consagração depende esse sucesso. Tem pessoas que não são bem-sucedidas na sua vida porque negligenciam primeiro a sua vida com Deus. A vida com Deus, o relacionamento com Deus é o princípio de todas as coisas, irmãos. Sempre, não sei se você já ouviu assim, eu sei que aqui na Inácia não tem isso, mas lá em Manaus tinha muito, pessoa fala assim: ai meu Deus, o dia que eu tiver um carro, Senhor, um carro, vai ser só para ti. Ah Deus, vai ser para te servir. Eu vou levar os irmãos para o hospital, eu vou fazer missões. No dia que ele consegue o carro, o primeiro lugar que ele vai é para o shopping e esquece a igreja. Quando alguém adoece, não. Mas peraí, mas você não falou que ainda tem uns que colocam como adesivo, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Olha só. Só que Jesus não manda no carro. Ainda bem que acabaram com esses adesivos, irmão. Eu achava isso aí uma coisa tão hipócrita. Propriedade exclusiva de Jesus. 100% de Jesus. Não é não, irmão. Porque se fosse, estava à disposição do Senhor. E sabe o que Jesus faria com o carro? Jesus não ia passear, não. Mas Jesus estava só com ele monitorando. Quem está doente? Bora lá, entra no meu carro. Bora lá, é missão? Bora. É para pregar? Bora. Não posso carregar nada no meu carro é novo. Coloca, Jesus ia botar tudo em cima. Rapaz, Jesus ia fazer uma coisa assim, fora de sério. Irmãos? E tem pessoas com sucesso, porque a Bíblia diz que Deus conhece o coração. É igual uns que falam assim: Senhor,
Se eu acertar na Mega Sena. Oh, meu Deus, irmão, eu fico pensando, Senhor, ainda bem que Deus é justo. Se eu acertar na Mega Sena, olha que conversa, irmão. Quem é fiel no pouco, é colocado sobre o muito, né, Gil? Se não é fiel no pouco, irmão, sobre o muito não vai ser colocado, não. Então, assim, dessa nossa consagração, depende do nosso sucesso. Obrigado, irmão. Porque, como eu li anteriormente, 1 João 2,15, é impossível amar a Deus. Irmãos, é impossível. A Bíblia diz que não tem comunhão entre luz e trevas. É impossível, é impossível, é impossível. Não fecha a conta, não dá. Não dá. Eu sei que todo o processo de libertação é difícil, né? Você vê pessoas que chegam na igreja que tem vício, que é difícil deixar o cigarro. Mas, irmãos, é um processo que quanto mais você se consagra, mais você vai alcançar. Você não pode servir a dois senhores. Da mesma forma que Mateus 6,24 diz que não pode servir a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores, porque você há de agradar um e desagradar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, por exemplo, como o Gil bem falou aqui. Irmão, ter dinheiro é ruim? Não é. Se você fez bode de pobreza, não sabe o que fazer com o seu dinheiro, dá para mim que eu sei. Eu vou repartir com o Sandrinho ali, pastor Sandro Lucas. Não é ruim ter dinheiro. O problema é o quê? Servir o amor ao dinheiro é a raiz de todos os. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E tem gente que serve ao dinheiro sim. Tem sim, irmão. E quanto mais serve, mais preocupado fica. É ou não é? Tem medo de roubar ele. Tem tudo, irmãos. Imagina um nível de carga negativa que uma pessoa tem quando ela está preocupada. Escuta. Aprenda a viver na dependência do Senhor. Aprenda a viver. Porque o Senhor Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês vão desagradar um. Escuta o que eu estou dizendo. Se eu olhar para a minha vida e eu identificar um outro Senhor, eu tenho que rapidamente deixar de servi-lo e servir a quem? Ao único Senhor, Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Porque disso depende o meu sucesso. E não adianta você ter dinheiro e você não ter paz, porque dinheiro não compra paz não, viu? Dinheiro não compra satisfação, dinheiro não compra nada disso. Porque se fosse assim, rico não se suicidava. Rico não tinha depressão. Síndrome do pânico. Eu conheço uma pessoa muito rica em Manaus, um amigo pessoal meu, uma pessoa muito gente fina, e que é atormentado com uma síndrome do pânico terrível. Terrível. Já mudou de casa em Manaus várias vezes, porque toda casa que ele chega, ele acha que vão entrar, vão roubar, vão pegar a família, vão sequestrar e tal. Hoje ele mora nos condomínios mais seguros de Manaus e já está pensando em sair. Isso é o fruto de quê, irmãos? Aquele que põe no dinheiro a sua segurança vai viver assim. Mas aquele que põe no Senhor a sua segurança, esse vai viver cheio de paz em nome de Jesus. Amém, irmãos? O meu sucesso depende da minha consagração ao Senhor. Por quê? Porque Deus toma cuidado, tem cuidado e zelo pela minha vida, irmãos. E Ele não quer que eu negligencie também esse cuidado. Eu sei que as coisas não são na teoria tão simples, aliás, na prática tão simples como é na teoria. Mas se eu me esforçar para manter a minha vida, o meu corpo, porque a impureza sexual ela rompe com a santidade. As vossas iniquidades fazem separação entre vocês e eu, diz o Senhor. Olha só, irmãos. À medida que eu vivo em iniquidade, eu posso ter uma certeza: eu estou andando longe de Deus. Mas o que Deus quer? Exatamente o que diz 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Eu sou sagrado.
Quem está dizendo isso? A palavra. Como é que eu destruo o santuário de Deus? De várias formas, mas a forma mais prejudicial se chama pecado. Pecado é maléfico. Pecado é algo que destrói a vida do crente. Os benefícios de uma vida consagrada é que essa vida consagrada, irmãos, vai me fazer ser uma pessoa bem-sucedida. Amém, queridos? Ter sucesso. E também, por último, não menos importante, é que essa vida consagrada, ela vai ser o quê? Um farol para outras pessoas. Irmãos, com muita dor no coração, digo que nós estamos vivendo uma fase de falta de credibilidade da igreja terrível. Tem crente que compra e não paga, pastor Tim. Olha só um negócio desse. E não falo daqueles que passam por situações difíceis, irmão, não vou entrar nesse mérito. É da pessoa que deliberadamente compra e não vai pagar. Eu já lidei com pessoas assim, sabia? Que eu digo, meu irmão, deixa eu tentar te entender, rapaz. Porque você ir num lugar, ou você pegar o seu cartão de crédito para comprar um remédio, tudo bem. Há pessoas que compram só para ter luxo, prazer, e não vão pagar. E vivem assim, estão na igreja. E não fale não, viu? Não fale não, porque você vai arrumar um inimigo. E se for uma erva daninha, pode trazer problemas. O apóstolo Paulo, a esse ponto, era muito radical, que ele dizia, olha, tira isso do meio de vocês. Hoje a gente vive um evangelho mais light, a gente não quer fazer muito isso. Eu me converti em 1987, na época que a igreja disciplinava quem errava. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida, ela deve ser um luzeiro para outras pessoas. É por isso que eu me consagrar traz benefícios para mim, porque eu vou estar sendo usado por Deus para trazer outras pessoas a Ele. Quando falta luz, as pessoas se perdem. Mas a palavra diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Irmão, nós temos a função de iluminar, de trazer luz em meio às trevas. Se você não é consagrado, você não consegue. Se você não é consagrado, você é como uma luz que está debaixo do paneiro. Porque a palavra diz que você não pode manter algo iluminado embaixo do paneiro. Para que vai servir? Não, aquilo que é iluminado tem que estar iluminado mesmo, se mostrando. E é exatamente o que Jesus falava, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Porque uma vida consagrada, ela traz luz sobre as pessoas. E quando raia a luz, as pessoas podem ver o quê? O caminho. Pessoas não estão enxergando mais o caminho, porque não sabem mais quem é quem. Não sabem. Tem hora que a gente não sabe onde a gente está. Eu não sou adepto de show, essas coisas eu não gosto muito, porque eu não gosto muito de barulho, sabe? Não é muito a minha praia, tal. Mas uma vez eu fui, me chamaram, eu fui para um show de uma banda, não vou falar o nome aqui, porque não quero fazer. Também não é culpa dos irmãos, eu não vi nada do lado deles. Mas daqui a pouco eu vi, irmãos, num show de crente, show gospel, essas coisas aí. Rapaz, eu vi voar lata, garrafa. Onde é que eu estou afinal? Que negócio é esse? Agora, se eu fiquei assim, imagina alguém que está lá que nem crente ia ficar pensando o quê? Égua, como diz lá em Manaus, égua. Eu não vou para cá não, rapaz, isso aqui está igual lá. Porque a minha função, né, enquanto um crente consagrado é o que é? Fazer raiar a luz para mostrar o caminho. Que caminho? O caminho que leva a Deus. A igreja tem que mostrar o caminho que leva ao Senhor. Esse caminho tem que estar iluminado. E quem vai iluminar? Sou eu, irmãos. Sou eu, é minha responsabilidade. E como eu vou fazer isso? Primeiro, servindo na igreja. Lembra a estatística? 40% não passava nem perto da igreja. Mas eu tenho que servir a igreja. Olha só, irmãos,
O que diz 1 Pedro, já estou concluindo. 1 Pedro 4,10, acho que é isso. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Tem versão que diz como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu não vou ser luz se eu não sirvo. Eu tenho que servir. Eu tenho que servir. Quando perguntaram a Jesus como é que serviria a Deus, ele mostrou: vocês servirão a Deus à medida que vocês servem aos homens. Lembra quando Jesus lavou o pé dos discípulos? E Pedro falou assim: ô pai, não, o meu pé você não vai lavar não. Por quê? Porque ali era investido. O escravo lavava o pé do Senhor. E de repente Jesus, que é o Senhor, o rei, se põe para lavar o pé dos discípulos. Pedro fala assim: não, no meu você nem toca. Jesus falou assim: beleza, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. É simples assim. Está vendo como ser radical às vezes funciona, irmãos? E o que Pedro disse? Então você pode lavar o pé, a cabeça, pode lavar o que você quiser. Porque servir as pessoas, irmãos, é mostrar a luz do Evangelho. Servir as pessoas, tem pessoas dentro da igreja que estão em trevas. E nós precisamos ser luz para esses irmãos. A vida não é fácil, a vida é difícil. Nós temos que estar juntos, olha só, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Quantas vezes Deus não quer usar você para fazer uma oração da fé? Para liberar uma palavra de ânimo, palavra de fé. Mas também nós somos luz quando nós contribuímos para a expansão do Evangelho. Quando nós temos responsabilidades, irmãos, responsabilidades, a contribuição, responsabilidades em fazer aquilo que agrada a Deus, irmãos. Olha só o que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Quer ver o que é administrar riqueza? Leia, é o que a palavra está dizendo. Tenha fé, irmão. Diz assim: Deus, eu sou contribuinte, sabe, da expansão do Evangelho. Eu já fui pastor de igreja, irmãos, e sei o que é a responsabilidade de um pastor de pagar a conta da igreja. Uma coisa que eu louvo a Deus, e que é a mesma coisa dos irmãos aqui, é que a igreja de Manaus não era alugada, era própria. Mas eu fico pensando, é pastor que tem que pagar aluguel de igreja. Esse eu fico pensando, Deus do céu. Uma vez eu fui numa igreja em Boa Vista, visitando lá o pastor Jean, fui numa igreja lá. E eu ia pregar naquela igreja à noite, quarta-feira à noite. Eu me atrasei por uma questão, ali à minha vontade. Eu cheguei assim já um finalzinho do louvor, passando para a hora da palavra, sabe? Irmãos, o irmão que foi fazer a oferta lá, o pastor Tim, mas ele entrou com um chicote, mas tão afiado que até minha costa doeu. E olha que eu sou fiel em dízimo e oferta. Eu digo, meu Deus, que palavra pesada, sabe? Eu fiquei assim, puxa vida. Depois eu entrei com uma palavra assim: Deus, me ajuda a ajudar esse povo a entender, não ficar. E depois eu fui conversando com o pastor, sabe assim, as coisas que Deus revela para a gente poder ser um canal de bênção. E o pastor naquele dia, irmão, sabe o que ele me disse? Ele falou assim: pastor, o aluguel vence nesses próximos dias e não tem. Por isso que a gente fez uma palavra de oferta mais assim, do que costumamos fazer e tal. Eu falei assim: não, pastor, estou de boa, Mas você imagina assim, aquele irmão, pelo que eu vi, não é o feitio dele fazer aquele tipo de pressão. Mas a hora ali, irmãos, era uma hora de ou vai ou racha, né? Precisou ser muito incisivo, mas foi muito mesmo. Porque
Daqui a pouco é o compromisso, é a palavra dele, né? A igreja, tudo isso a gente se preocupa muito. Mas quando a igreja, quando esses que estão em luz, quando esses que estão em consagração, o que eles pensam, irmãos? Que eles são sim parte desse negócio, de contribuir. Eu tenho responsabilidade, não só com 10%, porque 10% é algo que já está automático, está no automático. Mas quando você vai além disso, eu sei que isso é um tema muito sensível. Eu sempre falo, eu consigo com muita paz falar disso, porque eu vivo isso na minha vida. Quando eu aprendi o que é ser fiel, Gil, eu nunca mais tive falta de nada. De nada. E essa falta de nada não é dizer que eu não tenho falta de dinheiro, é porque eu não tenho falta de paz. Eu tenho paz sempre, alegria sempre, satisfação sempre, e Deus sempre está suprindo as nossas necessidades. Amém, irmãos? Mas a igreja também é luz, nós somos luz também quando nós falamos com de fora. Lembra que eu falei? O importante para Deus é o que você é lá fora, não o que você é aqui dentro. Lá fora o nosso testemunho leva alguém aonde? A que lugar? Tem que levar a igreja, tem que levar o Senhor. E não tem esse negócio de dizer assim, você pode aceitar Jesus, mas não precisa ir para a igreja. Não, precisa ir para a igreja sim. Onde é que você vai servir? Aqui Deus dá a oportunidade da gente servir. Amém, irmãos? E não menos importante, nós somos luz, irmãos, quando nós ajudamos os necessitados. Eu quero concluir com esse versículo de Romanos capítulo 12. Deixa eu achar aqui. Versículo de número 13, Romanos 12, 13 diz assim: ajudem a suprir a necessidade dos santos e pratiquem a hospitalidade. Nós somos luz quando nós ajudamos aos necessitados, ajudamos as pessoas e damos prioridade em alguns momentos, isso é necessário, para aqueles que são da fé, são da nossa casa. Se você quer um conselho de viver uma vida próspera e abençoada, tire alguns dias da sua semana para se preocupar com o seu irmão. E se você puder, souber que ele está passando necessidade, oferte na vida dele, dê uma cesta básica, ajude, irmãos, ajude. Eu sempre pedi a Deus, não deixa que ninguém que está na minha igreja passe por necessidade, me mostre, Senhor. De vez em quando, irmãos, alguma coisa aparecer, pastor, fulano de tal está passando necessidade. Primeira coisa que eu ia para o tesoureiro e falava assim, compra cesta básica, porque você tem que ajudar. A igreja não tinha, nós fazíamos isso na nossa casa, sabe por quê, irmãos? Porque isso é o que? É levar luz sobre a vida das pessoas, amém, irmãos? E qual vai ser a recompensa da sua consagração? Mateus 25, 23, então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do teu Senhor. Eu espero muito ouvir essa palavra de Deus. Venha, servo bom e fiel, venha, você foi fiel no pouco. Eu espero muito, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui possamos de igual forma ouvir essa palavra do Senhor, saber que Ele está nos chamando de servos bons e fiéis, entraremos juntos no gozo do nosso Senhor, amém? Fique de pé, por favor. Eu quero exortar vocês, amados irmãos, para que busquem essa vida de consagração. E de dizer ao Senhor, Senhor, onde é que eu estou falhando na minha consagração a Ti? Eu preciso orar mais? Eu preciso ler mais a palavra? Eu preciso, ó Deus, jejuar mais? O que é que eu preciso fazer? Deus vai mostrar para você. E eu tenho certeza que aquilo que você espera do Senhor, Ele certamente vai realizar na sua vida. Quantos esperam grandes coisas de Deus para a sua vida? Diga amém. E Deus certamente vai derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa noite, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de Tua casa, ó Deus, de sermos, ó Deus, confrontados pela Tua palavra, porque a Tua palavra é assim mesmo, ela existe para mexer as nossas estruturas. Deus, que nessa noite nós possamos sair daqui motivados a viver uma vida consagrada ao Senhor. Que nós possamos sair daqui motivados, ó Deus, a viver uma vida, Senhor, onde nós possamos viver, ó Deus, sabendo que o Senhor está se agradando de nós,
se agradando dos nossos atos, se agradando das nossas palavras, se agradando a Deus em nome de Jesus da nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos ajudar. Nós sabemos que essa é uma missão, ó Deus, para nós, isso é, ó Deus, um alvo que nós temos. Sabemos que não é fácil, mas com a ajuda do Senhor, ó Deus, com a força do Espírito Santo, nós vamos vencer e vamos conseguir, Pai. Ó Deus, nos dá força para continuar a nossa jornada. Ó Deus, nos dá força, ó Deus, para continuar mantendo firme a confissão da nossa fé, para que possamos viver, ó Deus, tudo aquilo que tem preparado para nossas vidas. Recebe a nossa adoração e a nossa oração. Em o nome de Jesus. Amém e amém, pastor.